Amém? Eu sei que tem alguns que já estão pensando no travesseiro, né, na sua cama quentinha. Se bem que aqui no acampamento, às vezes a cama não é muito quente, né? Nas barracas. Mas é só bem resumido o que eu tenho a falar para a igreja, para os irmãos, sobre esse tema que Deus nos deu no tempo de oração, que Deus nos deu. Falou sobre esse assunto de ser filhos de Deus, ser chamados por Deus. Isso trouxe uma alegria no nosso coração, mas também uma grande responsabilidade de passar para a igreja. Aí buscamos o texto. Qual então o texto, Senhor? Qual é o texto que o Senhor quer falar? E Deus nos deu esse texto de 1 João capítulo 3, verso 1 e 2. E quando nós falamos de filhos de Deus, nós lembramos que nós precisamos voltar um pouco como aconteceu isso lá no princípio. Lá tem ali, voltando à essência. Isso que Deus falou conosco no tempo de oração ali em casa. Eu e Daniel estávamos orando pelo encontro. E nós falamos sobre voltar para o Senhor, como o que Deus fez por nós desde o princípio, que Deus fez para o ser humano, que Deus fez. Nesses dias, ou nesse tempo do acampamento, Deus vai falar muito sobre uma paternidade, a essência da criação, o princípio de Deus. Então hoje vou estar falando sobre voltando à essência da criação. Amanhã outro irmão falará sobre relacionamento com o pai, né? Ou o contato com o pai, o filho por adoção. O outro companheiro vai falar. O outro vai falar sobre consagração e santificação. E outro vai falar sobre características dos filhos. Então tudo voltado. E o outro vai falar filhos gerados pelo Espírito Santo. Então Deus vai falar conosco. Fique atento. Não perca o horário e nem os dias. Na medida do possível, esteja em todos os encontros, todas as ministrações, que Deus vai falar no nosso coração. Deus vai falar, como falou no meu, Daniel e também todo o presbitério, todos os nossos líderes. Deus vai falar com toda a igreja. Chamados para ser filhos de Deus. E diz o texto de João que agora nós somos filhos de Deus. Então não é isto para o futuro. É para agora, é para já. Eu sou um filho de Deus. Eu assumo, ou então eu recebo essa paternidade. Isso me traz uma paz, uma segurança de eu saber que alguém é pai. E esse pai é o Senhor. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, isso me traz paz, me traz alegria, me traz segurança. Nós lembramos do versículo de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, 27, 28, que vai falando sobre a criação. Mas antes disso, eu quero falar um pouco da história de Moisés. O que tem a ver Moisés com a criação? Os estudiosos, teólogos, dizem que Moisés é o autor de Gênesis, também do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros. Viram 5 livros da Bíblia. E pela fala de Moisés, denunciava no bom sentido, né? Declarava que ele, no Egito, onde ele foi criado, e ali onde ele foi ensinado, trazia tudo sobre a criação. Então, os estudiosos atribuem a Moisés o livro de Gênesis. A criação então aconteceu. Deus excelso, Criador, criou todas as coisas. E criou também o homem.
Quando diz a palavra que Deus criou o homem, está querendo dizer que criou o João somente, criou somente um varão ou uma mulher, uma varoa. Quando ele diz que ele criou o homem, no sentido Adão, né? Ele está falando que criou uma geração, criou a humanidade, criou os homens. Porque lá em Jó capítulo 4, verso 17, lá nos explica muito bem quem somos. Lá trata-se pessoalmente, separadamente. Esse versículo de Jó 4, verso 17. Fala sobre o homem, não fala sobre uma geração, uma nação. Por isso que 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo. Né? Isso que fala, desde a criação nós somos filhos de Deus. O propósito, o projeto, o sonho, a preocupação de Deus foi criar uma geração de homens e mulheres, filhos, não bastardos, não homens que não entendessem o que Deus fez e o que Deus queria para as gerações. Então, nesse texto, pode abrir sua Bíblia, em Gênesis, logo no primeiro, e está ali na tela ali, mas eu quero ler com você. Aliás, eu não sei se eu sou muito tradicional, talvez seja, mas às vezes eu vejo os irmãos usar muito a parte eletrônica, né? Mas eu pergunto, nos textos da sua Bíblia, no eletrônico, no celular, no tablet e outros recursos mais, ali tem algumas explicações a mais fora daquilo que você lê? Tem um rodapé, por exemplo? Tenho que confiar no rodapé? Não, lá serve para te dar uma ajuda. Lá não é a palavra, lá é um comentário, mas às vezes nos ajuda. Então a pergunta, lógico, que você tem facilidade de chamar, né, sobre o assunto, né, até com facilidade, talvez muito mais fácil de que a gente olhar no papel. Por isso eu ainda defendo a tese, né, no bom sentido, que a Bíblia em papel, para mim, é a mais indicada ainda, né? Talvez eu não tenha evoluído com tanta rapidez que alguns já tenham desenvolvido e evoluído, mas a Bíblia em papel, eu não consigo ir num lugar, num encontro, sem a minha Bíblia. Às vezes até esqueço, né? Outro dia esqueci, domingo, lá no encontro. Mas é difícil eu esquecer. Então, eu encorajo os irmãos, eu desafio os irmãos a usar a Bíblia para rabiscar. Você vai lendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma leitura com cuidado, com paciência, com dedicação. Mas agora vou continuar sobre a criação. E aqui diz: disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha a qualidade, olha o perfil, olha a grandeza que Deus nos criou. A imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A imagem e semelhança. Então nós pensamos, mas na criação, onde estava Jesus? Jesus estava ali, porque diz em João capítulo 1, verso 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. Ele estava com Deus. Então, isso vai me trazendo luz de entendimento. Mas eu preciso debruçar, e eu preciso ter paciência para ler, ter paciência para meditar. Eu sei que há as correrias do dia a dia, mas eu quero aqui dar um pequeno testemunho. Eu trabalhei também no meu trabalho um bom tempo. Eu viajava muito, ficava a semana inteira fora às vezes. Viajava na segunda, voltava na sexta-feira. Foi o tempo que eu mais li a Bíblia, o tempo que mais orei. Esse tempo, falo mais porque eu normalmente ficava sozinho no hotel. Algumas vezes visitava alguns irmãos, Donizete
não sei se está por aí, acho que está, né? Está lá, né? Ele morava em Araçatuba, a gente ia lá ter comunhão, encontrava com o Zé Antônio, o irmão dele, no hotel onde eu estava, ele estava viajando, eu estava também. Então foi um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Eu não distraía, às vezes chegava do trabalho, fazia caminhada, ia para o quarto, ia ler, ia orar. Um tempo, foi uns anos a fio assim, lendo e orando. E Deus foi tendo misericórdia e acrescentando revelação, discernimento, fé, conhecimento, encorajando, me animando. Eu volto onde Jesus estava quando tudo foi criado. Diz que Jesus Cristo, o Senhor, a palavra viva, estava totalmente envolvido nessa criação, como nós falamos de João, capítulo 1, verso de 1 a 13. E o Espírito Santo, onde estava nesta hora? Diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava ali o Espírito Santo. Estava ali o Trino Deus. Estava ali Pai, Filho e Espírito Santo. Estava ali uma comunidade. Estava ali todos envolvidos na criação. Por isso nós devemos e precisamos sempre orar ao Pai, em nome de Jesus, na graça e amor e misericórdia também e unção do Espírito Santo. Todos esses, os três que são um, como diz a palavra, estava na criação. O Espírito Santo estava lá, antes de tudo ser criado, lá no princípio. Pelo tempo que eu tenho, né, aqui agora, nessa noite, eu vou procurar resumir bastante, tá? Mas a mensagem vai ser passada da mesma forma. Você fique atento para não perder uma vírgula, não perder uma palavra, que quando ela for pelo Espírito, e eu estou no Espírito de Deus, ministrando ao teu coração a palavra do Senhor, do nosso Criador. Quando eu vi aquela imagem, eu sei que alguns irmãos parece que já projetaram essa imagem no nosso meio. Parece que eu me lembro, alguém, não sei se foi André, o Elton, algo, parece que essa imagem já vi ela lá sendo projetada. Mas eu achei tão linda, né? Me chamou a atenção. Alguém totalmente tenro, sem força, sem decisão, sem nada, totalmente dependente nas mãos, e alguém segurando, e ele rindo, alegre, feliz, seguro. Assim que eu quero ser, assim que eu quero estar, nos braços do meu Pai, assim que eu quero estar, nas mãos do meu Pai, feliz, seguro, protegido, guardado. Vejo tanto amor de Deus quando olho para a palavra, o amor de Deus. Então Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. E diz que ele criou o macho e a fêmea. Na atualidade parece que está muito unificado essa questão. Tanto vai ser macho como ser fêmea. Não. A palavra de Deus me chama a atenção quando ele criou. Ele criou o macho, criou a fêmea. O homem e a mulher. Então eu não tenho nenhuma confusão na minha mente. Quem tem, precisa ser ajudado pelo Senhor, e nesse aspecto Ele vai usar você e eu também para tirar essa dúvida do coração deles. Então quando Deus diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, criou numa qualidade sobre o intelecto, capacidade de ouvir, de falar, de comunicar, de relacionar. Deus não criou o homem para ser solitário, fechado em si mesmo, introspecto dentro dele mesmo, fazendo suas avaliações e cálculos e às vezes críticas também. Deus criou o homem para se relacionar, ouvir, comunicar, falar. Essa foi a vontade de Deus, o Criador, quando Ele decidiu criar a raça humana, Adão, que diz lá no grego, Adão não é Adão, Adão é o homem, Adão é a raça toda.
não é? Que está lá em Gênesis 1, 26. Nesse texto que eu citei de Jó 4,17, para identificar bem quem nós somos, fazendo parte da geração que Deus criou. Fala, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Isso me revela que o homem sempre é menor do que Deus. Seria porventura o homem mais justo do que o seu Criador? Seria porventura o barro? Quem sou diante de Deus? Que eu preciso do Senhor, eu preciso dessa proteção do meu Pai. A continuidade do versículo diz, seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Está falando do homem, não está falando de uma geração. Aí está falando de Enosh, do grego, né? Enosh quer dizer o homem, o varão. Adão é a raça humana. Quando Adão, tudo isso aconteceu na criação, mas houve uma falha na vida de Adão. Aí, muitas formas de falar, e alguém fala que foi o pecado original. Não é quando a criança nasce que ela peca, nasce com pecado original. O pecado original aconteceu lá no Éden, lá com Adão. Esse é o pecado original. Foi quando Adão desobedeceu, saiu da presença de Deus. Portanto, quando Deus o chamou, ele estava escondendo, mas estava nu. Lemos o texto. Então, quando Adão pecou, todos nós passamos a fazer parte de uma geração pecaminosa. Alguém que pecou. Passamos a herdar uma natureza caída. Adão errou. E ele era a imagem e semelhança de Deus e aí perdeu essa glória, perdeu essa graça de Deus. E quando Adão começou a gerar filhos, que filhos Adão gerou? Gênesis 5, de 1 a 3, pode abrir sua Bíblia para você, para a gente ver junto. Gênesis 5, de 1 a 3, verso 3. Que diz, pronto, abriu, o celular abriu, tablet funcionou, amém, a Bíblia, o papel abriu, vamos lá. Então aqui fala de uma descendência de Adão, fala, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome Adão. Pode ver que o texto já me explica. Ele criou uma geração e chamou essa criação de Adão. No grego fala Adão. No dia em que foram criados. E fala que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Agora não é mais. Adão gerou filhos à semelhança de homem, pecador, caído. Deus gerou homens, o homem, segundo a imagem de Deus. Adão gerou filho, a sua imagem, já um homem caído, um homem em pecado. E Adão teve o primeiro filho chamado Sete, que é um só, mas chamado Sete, né? Com 130 anos. E depois passou 800 anos, aí ele teve filhos e filhas. Por isso que fala que Adão morreu com 930 anos. Primeiro filho com 130. Quando foi nascer filhos e filhas, demorou mais 800 anos só. Né? Vocês veem que Deus é grande em poder e autoridade. E lemos também nesse capítulo que depois de Adão houve muitas gerações, várias gerações, que faziam parte do que? Da aliança da criação de Deus. Porque fala no texto de Êxodo 6:2, vê aí, 6:2. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens. Então aqui ele me mostra duas situações: filhos de Deus e filhos dos homens.
e os filhos de Deus das gerações de Adão que foram criados, né? Todos eles eram considerados filhos da aliança, filhos de Deus. E esses filhos de Deus viram as filhas dos homens e aí escolheram as que eles queriam, como está no texto, né? Como está no texto aí. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E isso pesou o coração do Senhor. Porque os filhos de Deus não temeram, quebraram uma aliança, quebraram um propósito. Os filhos de Deus entraram no estado de desobediência, porque eles tomaram para si filhas dos homens. Entende-se, filhas dos homens? Pessoas que não eram convertidas, pessoas que não eram de Deus, não temiam ao Senhor, e eles entraram. Por isso diz que isto pesou ao coração do Senhor. Por isso em seguida vai falar do dilúvio, que Deus ficou tão aborrecido, ele diz: eu me arrependo de ter criado os homens, né? Diz no texto aí. O verso 6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou ao coração. Parece que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então tudo estava perdido, todo o propósito, todo o sonho, todo o projeto de Deus ao qual Ele criou, Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então todo esse projeto cai por terra e abandona e joga isso no lixo. Deus achou um meio, Ele achou um jeito de recuperar. O homem caído perdeu a sua identidade, perdeu a imagem e semelhança do Criador. Essa é a imagem do pecador. Ele perde a graça, ele perde tudo o que é de Deus. Fala que ele perdeu a sua identidade. Ele era filho de Deus, agora não é mais. Todos são filhos de Deus. A Bíblia relata isso com clareza, né? Não são todos filhos de Deus. Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus. Depois nós vemos outro versículo mais para frente sobre isso. Mas o nosso Deus não desistiu do seu propósito e providenciou um meio para restaurar o homem da sua queda e corrupção. Deus não desiste quando Ele sonha com algo. Deus não desistiu de nós quando nós ainda, antes de se converter, antes de se posicionar, antes de crer, antes de submeter, Ele não desistiu. Ele acredita naquilo que Ele projeta, naquilo que Ele faz. Ele acredita naquilo, no seu propósito. Então esse texto me ensina tanto sobre a criação. Deus deu um jeito, embora esse resgate custasse a morte do seu filho. Parece que tudo estava acabado, mas Deus tinha um recurso. Ele tinha o seu filho, e Ele disse: o meu filho vai ser usado para resgatar o homem caído, para que ele seja restaurado na sua imagem e semelhança para o qual eu o criei. Por isso nós agora somos filhos de Deus, restaurados. Deus teve essa decisão, foi por meio do nosso Pai. Ele encontrou uma forma de restaurar o homem à sua imagem e semelhança. Por isso nós devemos lutar com todas as forças para ser o mais alto exemplo da imagem e semelhança do nosso Deus. Eu não posso desistir, não posso esmorecer, não posso bobear, posso marcar bobeira, não posso ouvir ímpios, não posso ouvir conselho, não posso entrar por atalhos, como ouvi uma irmã falando ontem. Não entre por atalhos, vai pelo caminho, não vai para a direita nem para a esquerda, vai em retidão. Não desista
de ser filho de Deus. O homem é um ser espiritual. Aprendemos isso, toda a leitura, toda a Bíblia nos ensina que o homem é um ser espiritual. E não apenas corpo. O que é só corpo? São os animais. O porco, o boi, o cachorro, a galinha. É só corpo, não tem alma, não tem espírito. Mas nós temos alma, nós pensamos, nós temos razão, temos raciocínio, temos inteligência. Nós sabemos avaliar, nós sabemos decidir. Então nós não somos somente corpo, por isso Deus atribui a bênção sobre nós, nesse cuidado. Nisso nos dá a total diferença, profunda diferença de todo o resto da criação. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, não criou outras coisas à imagem e semelhança dele. Ele criou o homem. Então o homem é que faz a diferença em tudo isso. Então nós somos não apenas corpo, mas somos alma e espírito, que tudo isso diferencia de toda a criação. E isso, quando diz lutar com todas as forças, nós cantamos um cântico, anotei uma frase aqui: todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É o cântico que nós cantamos, uma frase que eu anotei. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como as pessoas vão ver que o meu Deus é grande? Como? Testemunho, ouvir Deus, ver Deus, pensar em Deus, agir do coração do jeito que Deus quer que eu haja. Todos hão de ver quão grande, se Deus não está vendo através de nós, que o nosso Deus é grande, poderoso, sábio, que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele resgata, que Ele restaura. Se as pessoas não veem isso na gente, eu penso que no cantar esse cântico me chama a atenção para um arrependimento e um posicionamento de pedir perdão para o Senhor. Se eu não tenho conseguido ser fiel testemunha do meu Senhor, do meu Pai, qual me criou com todo amor. Deus enviou, Deus pensou no recurso para nos resgatar. 1 João capítulo 5, verso 1 diz, Jesus diz, o próprio ensinamento de João, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E eu preciso crer para testemunhar, testificar, para afirmar, né? E eu preciso dessa atitude, desse estado de espírito para declarar que eu sou filho de Deus. Mas eu preciso crer. Se não creio, não alcanço essa promessa, não alcanço essa plenitude, não alcanço essa graça, esse poder, essa autoridade de ser nascido de Deus. Disse Jesus a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o verso seguinte também fala, em João 3,3, que eu estou falando. Jesus, nessa questão, Nicodemos era uma autoridade, um príncipe ali, alguém importante no meio do povo, e não sabia desses detalhes. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode. Por que nascer de novo? Por que nascer de novo? Por que nascer de novo? Porque está morto, porque morreu diante de Deus. Ele foi criado com a imagem e semelhança de Deus, e perdeu essa imagem e semelhança, perdeu essa característica, perdeu tudo, o estado que Deus o criou. Por isso, foi dito a Nicodemos: se alguém não nascer
de novo não pode ver o reino de Deus. Mas eu posso abrir com você. Vê o verso, eu falei o verso 3, mas vê o verso 4, o que diz. João capítulo 3, verso 4. Vamos ver junto. 3, verso 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Verso 5 diz: respondeu Jesus: em verdade, te digo. Eu falo aqui nas minhas palavras: em verdade te digo, ó Nicodemos. Não quero ser Nicodemos, acho que ninguém aqui quer ser, né? Mas em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Precisa nascer da água. Essa água, às vezes, em alguns casos, é traduzido como passar pelo batismo, mas não é só isso. Tem muito mais coisa sobre esse assunto, nascer da água do Espírito. A água é vida. A água sempre traz vida. A água traz refrigério. A água traz esperança. Lembramos do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade, que diz no texto, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. O mesmo pensar, o mesmo caminhar, mesma decisão, mesmo entendimento, mesma graça, mesma natureza. Dou exemplo aqui. Ter a natureza de Deus é alguém. Eu preciso ser esse alguém. Você também precisa. E nós vamos ser e somos. Eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho o amor de Deus comigo. Tudo que eu penso em falar, eu penso se aquilo vai trazer paz. Tudo que eu comento, se aquilo glorifica o Senhor. Se tudo, no meu apontar de falhas, se aquilo tem amor de Cristo nisto. Então, a natureza de Deus está reinando na minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu não posso esquecer desse detalhe. Eu sou filho de Deus. Por isso nós tememos ao Senhor e lutamos para perseverar no testemunho fiel do nosso Criador. Ser filho de Deus é ter a mesma natureza. Capítulo 6 de João, verso 37 e 44, eu vou citar aqui: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Falei partes dos versículos somente. Então, de tudo isso que nós ouvimos agora, nessa noite, nesses minutos aqui, tão preciosos, para a nossa vida, para uma confirmação que nós somos filhos de Deus. Eu não posso abrir mão, não posso marcar bobeira, como eu disse. Eu sou filho de Deus, eu com intrepidez, com fé, às vezes com dificuldades, com lutas, com provações, mas eu sou filho de Deus. Deus há de me ajudar, Ele há de me proteger, Ele há de me livrar, Ele há de me mostrar o caminho, Ele há de me dar o livramento, Ele há de prover as necessidades. Eu tenho um Pai poderoso, santo, o poderoso Deus que nós conhecemos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Temos uma promessa sobre nós. Deus prometeu para nós, é uma promessa. Então nós temos a promessa de ser filhos. Quando?
nós cremos em Jesus Cristo, como eu li, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Deus nos criou e nos escolheu para salvação pela purificação do Espírito e fé na verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz que Deus nos criou e nos escolheu. O texto que nós abrimos, que o Daniel leu, que é João capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, fala sobre isso. Deus nos criou e nos escolheu para salvação pela purificação do Espírito na fé, na verdade. Quero trazer algo para os irmãos. Fique bem atento ao que eu vou dizer agora. Um dos versículos, uma da palavra que o próprio Jesus orou. Mas no capítulo 17, verso 17, ele disse Jesus ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu abraço, eu encarno essa verdade de Deus. Eu recebo a verdade de Deus. Eu lendo capítulo 14, 15, 16, 17 e 18 do Evangelho de João, vou falar alguns detalhes aqui que eu anotei ali. No capítulo 14, quando Jesus começa falando que ele ia para o Pai, começou a falar sobre consolação para os discípulos, né? Não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, não é isso? O versículo 1, capítulo 14. Nesse capítulo 14 aparece 23 vezes a palavra Pai. Olha a comunhão. Olha a comunhão que o filho tinha com o Pai. 23 vezes na minha tradução, só nesse capítulo. E eu fui grifando na minha leitura. Por isso eu disse no início, eu preciso ter paciência para ler a Bíblia. Eu preciso ter calma, eu preciso sossegar a alma, eu preciso reservar o tempo, eu preciso ver o que é mais precioso. E lendo com calma, você vai anotando detalhes. Isso é importante ou não? No sentido de saber quantas vezes, me ajuda, me fortalece, porque ali me mostra quanto Jesus era íntimo com o Pai. Os irmãos, meus colegas, vão ministrar sobre intimidade na continuidade do acampamento. Mas no capítulo 15, quando ele fala da videira, ele fala 9 vezes a palavra Pai. Depois você lê em casa e confere quantas vezes fala a palavra Pai nesses capítulos que eu estou citando. 14, 23 vezes, no 15, 9 vezes. E no capítulo 16, vai falar mais 11 vezes no capítulo 16. Aí fala do Espírito Santo e vai falando, e fala 11 vezes Pai, Pai, Pai. Essa palavra estava na boca do Senhor. Essa palavra Pai. E quando alguém fala Pai, porque ele é filho. Se nós falamos Pai, nós somos filhos. Se Deus é meu Pai, eu sou filho dele. Eu preciso declarar assim. Mas no capítulo 17, também vai falando sobre a oração de Jesus que eu disse. Se a gente vê do verso 1 ao verso 6, Jesus está falando dele com o Pai. Mas quando chega do verso para frente até o verso 19, ele começa a interceder. Já começa a falar tudo que ele fez para os discípulos. E nesse capítulo 17 aparece 6 vezes a palavra Pai. Pai, Pai. Isso era um alimento para o filho. Jesus é meu alimento, é meu pão.
Jesus declarou isso. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Do meu Pai. Depois entramos no capítulo 18, que fala só uma vez, palavra Pai, que no verso 11, quando aí Jesus já vai para o Getsemane, já vai sendo perseguido, entra no julgamento. Nesse capítulo 18 só fala uma vez. Só por curiosidade para você, só para que a gente tenha que ter paciência. Eu preciso reservar tempo. Eu corro atrás de uma forma desenfreada, no sentido de fazer todas as coisas, dar conta do recado, dos trabalhos, das tarefas, mas eu preciso acalmar minha alma e espírito, ter meu tempo ali no meu quarto, na sala, meu tempo, desligo de tudo, de todos, meu tempo de leitura com dedicação. Oro antes de ler, oro durante a leitura, depois de terminada a leitura, oro, agradecendo ao Senhor pela revelação, pela edificação, pelo fortalecer do Espírito na minha vida. Filhos de Deus, somos chamados, somos feitos filhos de Deus. Vamos ficar de pé, quero orar com os irmãos. Desculpe, me perdoe a hora, né? Hora de descanso, mas já vai ter um chá para a gente se fortalecer fisicamente.